Sobre o próximo jogo que a gente vai tratar aqui, tem uma atualização. O GE. Globo anuncia que o CEO do Cruzeiro que é o Alexandre Matos, já avisou que vai ter multa pesada para o Rafa Silva por causa disso aí, né? É difícil até entender o que se passa na cabeça de um atleta para tomar uma atitude dessa tão rapidamente no jogo. Eu fiquei pensando isso. Assim, consigo buscar ali numa tentativa um pouco exagerada de se livrar do bloqueio. Não, sim, mas não há um motivo para... Ele faz todo o movimento para atingir o adversário. A única coisa que eu consegui imaginar que não fosse privação de sentidos privação de sentido. É o seguinte: já se irritou no primeiro lance e foi exagerado. Apostou no ninguém vai fazer nada com 15 segundos. Talvez. Agora, aí juntou uma série de fatores. Já era um Cruzeiro todo ele modificado em relação ao time. Todo reserva. Ao time que jogou com o Lanús, né? Só o Romero que é titular, mas ele não jogou, né? Mas ele não tinha jogado no meio da semana. O Atlético, que fez toda uma mobilização para encher o estádio, né? Fez uma campanha durante toda a semana. Por vezes até cheio de um pouco de gosto duvidoso a campanha, mas enfim, isso aí é um outro assunto. Mas o fato é que funcionou, o estádio estava cheio. E aí o ficar com 11-10 muito cedo acabou gerando todo um ambiente favorável para o Atlético construir um resultado que ele precisava desesperadamente. O Rafa Silva não jogava desde o dia 16 de junho. Né? Ele, provavelmente ali na ânsia de mostrar muito serviço, muita vontade, a situação acabou passando do ponto. E realmente, né, não tem como o clube não se posicionar num momento como esse, inclusive até um movimento bem forte dos torcedores nas redes sociais contra isso. E o Atlético Paranaense jogou com um time bem modificado hoje, né? O Lúcio deu mostras ali que está cansado de alguns caras ali. Primeira vitória do Lúcio. Sim. Né? Primeira vitória do Lúcio, primeira vitória depois de 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Primeira vitória por 3 gols de diferença depois de 4 meses. O último tinha sido um confronto contra o Ipiranga pela Copa do Brasil, terceira fase ainda. É um jogo, assim, emblemático e vai torcer contra o Corinthians, né? Segunda-feira. Isso. Corinthians, que a gente vai ter que entender como é que entra, porque está também, como o Cruzeiro, na Sul-Americana, mas né, com outro tipo de compromisso no Campeonato Brasileiro, que é o de não cair, né? E tem uma ladeira dificílima para subir. O Racing ganhou de todo mundo na Sul-Americana por pelo menos 3 gols de diferença em casa. É um time muito forte jogando no Cilindro. Dificílimo o Corinthians que voltar de lá classificado. Boa noite, Barreto, Mansur, Coutinho. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Uma rodada bastante movimentada, né? Com 8 jogos, basicamente... Coutinho já lançou aqui na abertura que de todos os pênaltis marcados, se tiver um, foi muito, né? Se tiver um que foi. Pra mim, sim. Quase todo. Teve um que é indiscutível pra mim, mas vamos lá. Vamos ver. Vamos por baixo. Não, é porque não... E é o seguinte, não é só pênalti, né? Tem mais... É uma expulsão... Foi agitada. Tem expulsões também. Vai ter trabalho. E uma delas com uma repercussão que durou uns 15 minutos dentro de campo. Vamos lá. Vamos começar pelo Rafa Silva. Essa chamou muito a atenção pela velocidade, né? Deve ser um recorde mundial isso aí. Provavelmente. Para início de jogo. O PC vai lembrar, o Romário foi expulso contra o Chile antes do apito inicial e a gente não sabia que podia. Aprendeu nessa... Ele mordeu o peito de um jogador chileno que o provocou, né? E aí foi expulso antes do apito inicial, não foi isso? E quando ocorre uma expulsão antes do apito inicial, o árbitro, a partir do momento que ele entra no campo de jogo para fazer a vistoria, já é permitida a expulsão de jogadores. A única diferença é que quando a expulsão ocorre antes do apito inicial, a equipe pode completar, pode colocar um jogador no local, né? Começa com 11, mas não pode completar o banco de suplentes. Mas com bola rolando, essa aí deve ser algum recorde. Essa realmente o espião estatístico vai averiguar isso aí. Inclusive, a gente estava debatendo ali, né, a questão se é no momento que ocorre a cotovelada ou se é na aplicação do cartão, porque eu passei por uma situação muito parecida com essa. Inclusive, era, até o momento, a expulsão mais rápida do Campeonato Brasileiro. Foi num Atlético e Cruzeiro em 2009, um jogo que eu apitei, e eu expulsei o centroavante Zé Carlos por uma cotovelada do Milan com 12 segundos. A falta ocorreu com 7 segundos mais ou menos, e a aplicação do cartão
naquela ocasião, em 2009, foi com 12 segundos. Ele era do Cruzeiro, né? Ele era do Cruzeiro e acertou uma cotovelada no Renan, o volante do Atlético Mineiro. Então o Cruzeiro bateu o seu próprio recorde hoje. Essa chamou muita atenção, porque olha só, importante a gente sempre salientar que, de acordo com a regra, normalmente a gente solta o cronômetro quando o árbitro apita, né? Mas, de acordo com a regra, o jogo começa efetivamente no momento do toque na bola, né? Então tem até uma diferença de segundos. O árbitro, ele até sinaliza, ele percebe ali, já deveria até ter apitado na hora, né? Mas ele percebe, tem uma sequência no jogo e aí ele aplica o cartão vermelho. E depois o áudio do VAR pode até nos ajudar se já é uma decisão só a partir mesmo, porque se ele tivesse verificado no início essa ação do Rafa Silva, ele já deveria ter parado o jogo imediatamente, ou se teve a participação do assistente ou do quarto árbitro, pode ser, porque olha só, ele está um pouquinho distante ali. Então o recorde, na verdade, é da infração, não da expulsão. A infração foi com 2 segundos, na minha anotação ali, estava vendo o jogo com 2 segundos, e a aplicação do cartão com 17 segundos, mais ou menos. E o Romário estava em campo no jogo, o jogo com o Chile já tinha começado, Barreto. O Romário se envolve numa confusão, aparta, o jogo começa, aí tem uma falta desclassificante na lateral do campo, o Romário corre para a confusão e aí ele é expulso. Já com a bola rolando. Eu fui olhar aqui o vídeo. O registro. Agora, isso que o Paulo falou da provável, né, ajuda do assistente, eu também fiquei com essa sensação. Né, porque é um lance até que o ângulo do assistente é melhor de ver, né? Ele tem lateral. E o árbitro não precisa de VAR, o quarto árbitro pode ter tido aí uma participação dos integrantes do campo. Sim, e o que eu digo é o seguinte, ele não precisa esperar o VAR para marcar, se o assistente alertar. Né? Não Lógico precisa. que o VAR revisa, é lance de expulsão, tudo isso. Exatamente, mas uma decisão que inclusive a gente cobra sempre, que tem que ser realmente tomada em campo. A equipe de arbitragem tem que estar concentrada e no início do jogo a gente tem que até que elogiar a decisão. Claro que por uma questão de direitos, a gente só está apresentando aqui a câmera principal, né? A gente fala câmera 1, mas eu estava assistindo o jogo, e pelos replays deu para perceber, não atingiu o rosto do Kaique Rocha, mas foi uma ação que o Rafa Silva teve, sim, uma ação de gatilho. Ele joga completamente o cotovelo para trás e atinge ali o peito ali do Kaique Ele Rocha. já tromba com o primeiro, não sei se é o Thiago Heleno, que está ali na comissão. Não é ele, não. Porque o Thiago é o que recebe a bola. Ele tromba com o primeiro e depois vai com o cotovelo no segundo. Porque tem acontecido muito isso, porque como as equipes têm essa jogada ensaiada, né, de tocar para um zagueiro e o time todo já vai para atacar, sempre fica um jogador ali tentando fazer o bloqueio no atacante para que ele não impeça essa bola, esse lançamento lá para a área. Então teve sim um primeiro contato ali, mas depois na sequência ele tem uma ação de gatilho, o Rafa Silva atingiu o peito do Kaique Rocha e foi muito bem expulso pelo Rodrigo Pereira Lima.